Boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 1 de 11 de 2021. São 15 horas. Bem-vindos, amados, em nome do Senhor Jesus Cristo. São 15 horas, já disse, né? O título é Os Pecados, o Perdão e Levanta-te. O hino é o 205. Vamos ler o 205. Aleluia. O título é Vencendo Bem Jesus. Já refulge a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. O clarim que chama os crentes à batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá. E as nações e os reis da terra com poder governará. Se em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo bem Jesus, e por fim entronizado as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos o juízo hão de encarar, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar, vencendo bem Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor. Agora vamos ler a palavra de Deus. Eu já disse, acho que disse que são 15 minutos, mais ou menos. Glória ao Senhor, aleluia. Então vamos ler a palavra de Deus, que diz assim. Já tinha dito que o título é Os Pecados, o Perdão e Levanta-te. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Diz São Paulo, muita em toda a maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus, diz São Paulo, de maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro, Deus prometeu e não falha, né? Então, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem é mentiroso. Como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça, diz São Paulo, que ele também era judeu, né? E se a nossa injustiça por causa, aliás, se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, e foi, o Adão caiu, e então agora Deus tem que fazer justiça, né? Deus não pode permitir que os homens abusem. A palavra de Deus diz: Deus não se deixa escarnecer, por tudo o que o homem semear também se fará. Então, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto?
trazendo ira sobre nós. Falo como homem, claro que Deus não é injusto, Deus é justo. Continuando, de maneira nenhuma, de outro modo, como julgará Deus o mundo? Romanos 3, 1 a 6. Pois que, diz São Paulo, somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A palavra do Senhor também diz em Hebreus que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Assim como eu creio que tenho uma máquina de lavar roupa e eu aproximo da máquina e ponho a roupa e a roupa sai lavada. Assim Deus vai galardoar e paga e abençoa aqueles que o servem. Glória ao Senhor, aleluia. Estou a ler outra vez. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Para Deus, né? Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Romanos 3, 9 a 17. E o Paulo continua a dizer: por isso, nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei. O homem não consegue cumprir a lei. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. É como eu disse há bocadinho, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Repetindo, mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Continuando, São Paulo diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ainda continua São Paulo a dizer, ao qual Deus propôs, para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça. Mas estou-me a lembrar lá no Egito também, aqueles cordeiros que eram mortos e cujas ombreiras das portas e as
todas as partes das portas eram pintadas, ou quase todas, com o sangue daquele cordeiro que simbolizava o sangue do Senhor Jesus Cristo. E aí o destruidor não podia entrar. Eu vou ler outra vez. O qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, a justiça de Deus, pela remissão dos pecados, dando-os conhecer cometidos debaixo da paciência de Deus. São Paulo continua a dizer, para demonstração da sua justiça, neste tempo presente, neste caso há mais de 2020 anos, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 20 a 26. E o São Paulo continua a dizer: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem obras, pela fé sem as obras da lei. Romanos 3, 28. São Paulo continua a dizer: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros do corpo, ao pecado por instrumentos de iniquidade. Ah, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Eu digo a ti, Pai Celestial, apresenta-te os membros do meu corpo e até da alma e do espírito. Apresenta-te, diz aqui, nem tão pouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. São Paulo também diz que devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Vou ler outra vez, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, e nem a doença, porque nós podemos dizer como Jesus ordenou, estes sinais seguirão os que creem, meu nome expulsarão os demónios. Aleluia. Falaram novas línguas, e se ver alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nós podemos pôr, os que são crentes, que receberam Jesus como Salvador, podem pôr as suas mãos sobre o seu corpo e ordenar que, dizer aos espíritos de enfermidade, levantem-se e lancem-se no mar, no nome de Jesus. Sequem pela raiz, como o Senhor disse à figueira também. Porque o pecado e a doença não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo, ah, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ninguém tem domínio sobre nós, os filhos de Deus, porque nós estamos debaixo do domínio do Senhor, Jesus Cristo. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Estamos debaixo da autoridade da graça. O Senhor disse ao São Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E disse São Paulo: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei? Pecar de propósito, não é? Não. Mas debaixo da graça, vou ler outra vez, pois que pecaremos
porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecerdes, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Portanto, se nós nos apresentarmos ao pecado e vivermos em pecado, então sois servos daquele a quem obedeceis, ao pecado e à doença, ou do pecado para a morte. Vou ler outra vez. Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis. Ou do pecado para a morte, a pessoa andar em pecado vai ficar doente e vai morrer, vai ficar separado de Deus. Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, se nós, pela graça de Deus, obedecermos a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, então nós estamos a seguir a justiça do nosso Pai Celestial. E o São Paulo continua a dizer: Mas, graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, antes de recebermos Jesus como Salvador, vou repetir, mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração. Eu digo a ti, Pai, obrigado que eu obedeço a ti de coração, com o Espírito, à forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ora, nós, os cristãos, fomos libertados do pecado e da doença. Nós temos domínio sobre os demónios, sobre as doenças. Temos que falar com a autoridade, como o polícia de trânsito que está a mandar com a autoridade o trânsito automóvel. Romanos 6, 12 a 18. E São Paulo continua a dizer: quando eras servos do pecado, estavas livres da justiça. Da justiça que Deus poderia fazer contra esses pecados, acho que é isso. Porque quando eras servos do pecado, estavas livres da justiça. E que frutos tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Se a pessoa continuasse no pecado, estamos separados de Deus, morríamos e íamos, ficávamos separados dele. Mas agora libertados do pecado, obrigado, Pai, que me libertaste do pecado e da doença e da morte, do diabo, do mundo, das trevas. Aleluia. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação. E nós vamos continuando a santificar-nos, porque Deus diz: sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Vou repetir, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, aleluia, Pai, sou teu servo. Tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna, quando o Senhor não só nos deu a salvação do espírito e da alma, como também nos vai dar um corpo novo, aleluia. Porque o salário do pecado é morte. Se eu viver separado de Deus, vai morrer, separado dele, ficará eternamente. Porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor, pela sua graça. A minha graça te basta, disse o Senhor a São Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Romanos 6, 20 a 23, e São Paulo continua a dizer, logo tornou-se-me bom em morte, de modo nenhum, mas o pecado
para que se mostrasse pecado, o pecado é a desobediência, perdão, para que, vou beber um bocadinho de água, glória ao Senhor, aleluia. Vamos beber muita água, água pura, e podemos ter o corpo lavado com água limpa. Obrigado, Pai. Eu ordeno a todo espírito de enfermidade que se lance no mar e não volte, em nome de Jesus. Então, vou repetir, logo tornou-se-me o bom é morte, é uma pergunta. De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte, separação de Deus, a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno, mas agora estamos debaixo da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Porque sabemos que a lei é espiritual, era boa e é boa, mas eu sou carnal, não consigo cumprir a lei, sou carnal vendido debaixo do pecado, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço. O que quero fazer, não faço. Há uma luta entre o espírito e o corpo, né? Mas o que aborreço, isso faço. Romanos 7, 13 e 15. São Paulo continua a dizer, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com, perdão, com, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pela fé, disse o Senhor, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo continua a dizer, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então, diz São Paulo, esta lei em mim, que quando era, ele vivia debaixo da lei, né? Mas agora estamos debaixo, como eu disse, da graça, a lei da graça, a lei do Espírito. Então, acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, para se opor, para não nos deixar fazer o bem. Era como aquele espinho na carne que foi mandado ao São Paulo para o humilhar, que era um enviado de Satanás. Mas o Senhor disse-lhe, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei. Batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Repetindo, mas agora estamos debaixo da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, aquela lei em que Jesus vivia. Embora ele cumprisse a lei de Moisés, ele vivia debaixo da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. E São Paulo continua a dizer: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Tu és o meu Senhor. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento
sirva a lei de Deus. Então, quando ele não obedecia ao corpo, estava a obedecer a Deus. Mas com a carne, à lei do pecado. Romanos 7, 24 e 25. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Romanos 8, 3. Vós, porém, não estás na carne, não estás a obedecer à carne, mas no Espírito Santo. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, eu creio, Espírito Santo, tu habitas em mim. Aleluia. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Portanto, precisa de receber Jesus como Salvador. Romanos 8, 9. Da maneira que, irmãos, somos devedores, não há carne. Não temos que obedecer à carne ou estar debaixo da carne. De maneira que, irmãos, somos devedores, não há carne para viver segundo a carne, na autoridade da carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, ficareis separados de Deus. Mas se viverdes, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, se o Espírito Santo ajuda-me, ah, pelo teu poder, a mortificar as obras do corpo, para viver, para ter comunhão com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Romanos 8, 12 a 13. Porque, para mim, tenho por certo, diz São Paulo, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia. Romanos 8, 18. São Paulo continua a dizer, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Romanos 8, 20. Romanos 8, não, São Paulo, outra vez. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos temos as primícias do Espírito. Já estamos selados com o Espírito, com o Espírito Santo. Gememos em nós mesmos, esperamos a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Era o que eu estava a dizer há bocadinho. Romanos 8, 22 e 23. Glória ao Senhor, aleluia. Então vamos ler aqui também. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Como o Senhor disse ao São Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Deus faz isto. Confessamos os nossos pecados e Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia. Dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, porque nós ainda não somos perfeitos. Dissermos que não pecamos, ou que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João, capítulo 1, verso 8 a 10. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João 2, 1 a 2. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas.
E a sua palavra, como lemos, diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos se tornaram inúteis. Então, amados, eh, acabamos terminando em 1 João 3,20 e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.